Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo. Eu estou aqui pra continuar a série de Pedro. Não a série de Pedro, a série de Improváveis, mas a parte de Pedro. E hoje a gente vai encerrar essa fala. Um dos primeiros acontecimentos que a gente pode observar na Bíblia dessa caminhada de Pedro com Jesus foi na cura da sua sogra. A sua sogra estava muito doente e Jesus realiza uma grande cura. E naquele momento a gente pode ver que Pedro começa já a criar uma intimidade com Jesus. Depois disso, Pedro ele vai presenciar um outro milagre. Mas não é assim um milagre de cura, mas é um milagre de poder. Os discípulos mais próximos de Jesus vão estar no monte quando Jesus ele se transfigura. E ali junto com Jesus aparece Elias e Moisés. E Pedro, eu não sei o que deu na cabeça dele, que ele começa a dizer, não, vamos montar aqui umas barracas para cada um de vocês e tal, vamos ficar por aqui mesmo. Então ele não estava conseguindo entender o que estava acontecendo ali. Ele não estava olhando aquela situação como algo espiritual. E Deus ele levanta a sua voz ali naquele momento para falar, esse é o meu filho amado, deem ouvidos a ele. Elias e Moisés não estavam ali para passear, nem para ficar conversando como Pedro achava. Até porque ele poderia não saber como agir diante daquela situação. Imagina só um judeu ver duas figuras que eram assim importantíssimas para toda a cultura deles, para toda a tradição dos judeus. Então Pedro ele não estava discernindo o que estava acontecendo ali. Pedro, naquele momento, queria colocar tendas no monte porque ele não entendia que o ministério de Jesus não era no monte. Às vezes, Deus ele nos leva para montes e para experiências espirituais assim que nos fazem querer ficar ali e a gente não quer sair daquele lugar tão bom, daquele lugar de prazer no Senhor. Só que quando Deus nos leva para esses montes, é para renovar as nossas forças, para nos dar ânimo, assim como Ele estava fazendo com Jesus e com esses discípulos. Mas ali não era o ministério deles. O nosso ministério não é ficar parado. Por que eu estou dizendo isso? Porque logo depois daquela cena no monte, Jesus vai se encontrar com as pessoas que estavam lá embaixo. E eram pessoas que precisavam de cura, pessoas que precisavam de libertação, pessoas que estavam sem Jesus. Durante a última ceia, Pedro ele fala que nunca vai negar Jesus. E ele ainda chega a dizer que se todos os discípulos negassem Jesus, ele não iria negar. A gente vê aqui um sentimento de soberba da parte de Pedro, um sentimento de achar que é melhor do que os outros discípulos, achar que tem uma posição maior. E Jesus o tempo inteiro vai ensinando a eles que na verdade aquele que mais serve, aquele que mais se humilha, esse sim é o maior no reino de Deus, porque as coisas no reino de Deus não funcionam como as coisas deste mundo. Inclusive, ele tinha a característica de realmente ser líder. Ele levava, ele influenciava os discípulos, mas ainda assim ele não deveria ter esse sentimento no coração dele, esse sentimento de superioridade. E depois ele vai ver que ele realmente não era tudo aquilo que ele falava. E às vezes a gente tem um conceito de nós mesmos que não é verdadeiro. Às vezes a gente acha que a gente é mais do que a gente realmente é. E isso depois faz a gente cair e cair muito feio. E isso vai acontecer com Pedro, infelizmente. A gente fala que a gente ama o Senhor, a gente fala que a gente se entregaria por Ele, Senhor, eu morreria por você, mas na verdade o nosso coração não está nisso. Então não adianta a gente querer mentir pro Senhor, não adianta a gente querer falar que a gente é uma coisa que a gente não é, que a gente ama, que a gente morre por Ele se o nosso coração não está nisso. Ele conhece, Ele vê. E Jesus, ele sabia disso. Tanto é que ele fala assim para Pedro, Pedro, quando você se converter, imagina que palavra dura, Pedro estava há anos já vivendo com Jesus e Jesus fala isso para Pedro. Quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Porque a visão de Pedro estava totalmente errada, ele ainda não estava pronto. Ele se achava superior aos seus irmãos, ao invés de querer fortalecer eles, cuidar deles e servir os seus irmãos, servir os discípulos, ele na verdade queria se sentir melhor do que eles. Ele queria ter privilégios. E esse não é o sentimento que ele deveria ter e nem o sentimento que nós devemos ter. Quando a gente enxerga o mal que há em nós e a fraqueza que está em nós, quando a gente reconhece que a gente não é nada diante da glória de Deus, aí que a gente é forte. E não adianta a gente querer mascarar, querer mentir, querer esconder do Senhor as nossas chagas, porque Ele vê. Não adianta querer colocar uma vestimenta perfeita e linda se por dentro a minha pele está toda dilacerada. Jesus diz para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Antes
que esse galo cantasse, Pedro iria o negar 3 vezes. Quando eles chegam no Getsemane, Jesus ele começa a orar e os discípulos, mesmo estando ali com Jesus, Jesus pede para que eles orassem com ele, mas eles vão dormir. E ele se encontra ali sozinho no Getsemane, antes de ser entregue, né? Porque Jesus já sabia o que estava por vir. Ele faz uma oração ao Pai, uma oração que a gente precisa levar para as nossas vidas, porque ali ele ora por nós também. E ele fala para o Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. E os soldados vêm para prender Jesus. Nesse momento, Pedro ele corta a orelha de Malco, para você ver como ele era impulsivo, como ele agia no calor do momento. Então ali, quando Jesus ele repreende essa atitude de Pedro e cura a orelha de Malco, ele está mostrando para Pedro que existe outro caminho, que é o caminho da submissão. Jesus estava mostrando para Pedro que o caminho de fazer a vontade de Deus, o caminho da submissão, é muito melhor do que o caminho de querer agir no calor do momento, de acordo com a minha vontade, de acordo com aquilo que eu penso que é o certo. E às vezes na nossa caminhada com Jesus, a gente faz muito isso. A gente acaba agindo pela primeira coisa que vem na nossa mente, com violência, com raiva, com furor, e não é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. E depois que tudo isso acontece, antes do galo cantar, Pedro nega Jesus 3 vezes. A gente acaba vendo um momento de fraqueza de Pedro, um momento onde o caráter dele é desmascarado, é escancarado. Ali toda a verdade do coração de Pedro vem à luz. E ele nega o Senhor 3 vezes. Não foi uma, não foi 2, foram 3. E a gente vê a queda dele. Então, Pedro, que se dizia tão bom, que dizia amar tanto Jesus, que dizia ser tão corajoso, agia nessa força da coragem, tem uma queda. Ele nega Jesus, ele nega a identidade de Jesus, ele peca contra o Senhor. Ele fala que não conhece Jesus, que não sabe quem ele é. Ele viveu tanto tempo com Jesus e agora diz que não conhece ele. E a palavra do Senhor vai dizer que quando isso acontece, Pedro ele vai chorar amargamente. Foi um momento sombrio na vida dele. E eu imagino o peso, a dor que Pedro sentiu naquele momento de ter traído o próprio Cristo, de dizer que ele não conhecia o melhor amigo dele, o próprio Senhor dele, o Criador da vida dele. Ele teve a revelação de quem Jesus era, ele sabia quem era Jesus, mas mesmo assim ele o negou. E a gente é assim, a nossa natureza é assim. Quando Jesus ressuscita, Pedro ele corre ao túmulo. A gente vê ali um coração cheio de dor ainda, um coração cheio de angústia e tristeza. Até que chega um momento que ele fala, eu não quero mais saber dessa vida, eu não sirvo para ser discípulo, eu vou voltar a pescar. E essa é a nossa reação, porque quando a gente peca, quando a gente erra contra o Senhor, quando a gente enxerga a verdade do nosso caráter, a gente tende a fugir. A gente começa a pensar, eu não sou digno daquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu não sou capaz de fazer aquilo que o Senhor me chamou, então eu vou voltar a pescar. Eu vou desistir do meu ministério, eu vou desistir daquilo que o Senhor me chamou para fazer, e eu vou voltar para a vida que eu tinha antes. E Pedro ele vai chamar os outros discípulos para fazer isso também, para você ver como que ele tinha esse caráter de liderança até para as coisas que não eram muito boas. E ele fala, não, vamos pescar. Você vai ver que ele não estava cumprindo aquilo que Jesus chamou ele para ser. Jesus disse, você não vai mais ser pescador, você vai ser pescador de homens. Mas Pedro ele chama os discípulos para voltarem a pescar e Jesus vai aparecer ali e realizar a segunda grande pesca. Então, olha que coisa linda. O nosso Deus, ele é um Deus de detalhes. Porque quando ele chamou Pedro enquanto ele estava pescando. Quando Jesus vai restaurar Pedro, Jesus vai restaurar ele justamente onde tinha o chamado. E ele vai chamar Pedro de novo, ele vai restaurar a vida de Pedro. E olha, não importa se você fez tudo errado, Pedro. Agora está na hora de recomeçar. Olha só como a gente continua falando sobre recomeço. E você vai ver nessa história que quando Pedro sabe que Jesus está lá, porque João que reconhece, né? Mas quando João fala isso, Pedro ele se lança ao mar. Ele está com sede de restauração. Porque ele sabe o que Jesus é capaz de fazer. E ele vai até Jesus. E Jesus ele é tão detalhista que ele vai preparar um braseiro.
Eu vou colocar aqui uma foto também do que é um braseiro. Mas por que eu tô falando justamente desse braseiro? Porque quando Pedro traiu Jesus, ele estava diante de um braseiro. Pra você ver que Jesus, ele traz a gente para um momento onde a gente caiu, para poder nos restaurar, para poder nos purificar. Lembra do braseiro, Pedro, onde você me negou? É aqui que eu vou te curar. Eu vou curar suas feridas do passado. Porque às vezes tem lembranças nas nossas vidas que são lembranças ruins, de traumas. E Jesus, ele tá aqui para curar a gente de tudo isso. 3 vezes, Jesus vai perguntar para Pedro se ele realmente amava ele. E quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele fala como um amor de amor verdadeiro mesmo. Só que Pedro vai responder, Senhor, tu sabes que eu te amo, com o amor de amigo, de gostar. Mas não é um amor de sacrifício. E era desse amor que Jesus estava falando. Mas a resposta de Pedro, na tradução, era uma resposta de como se fosse apenas um gostar. E Pedro ali, ele finalmente estava sendo sincero, estava mostrando sua fraqueza para Jesus. E Jesus respondia, então se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está mostrando aqui? Que para 3 vezes que Pedro negou Jesus, 3 vezes mais Jesus entregava a sua graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Jesus estava mostrando para Pedro que ele tinha o perdoado, que ele estava entregando para ele o perdão. Mas ele vai confrontar Pedro e vai exigir que ele fosse sincero. Depois disso, Jesus, ele vai ascender aos céus e Pedro, ele vai continuar o ministério dele, vai se tornar um apóstolo, ele vai escolher Matias, ele vai ser um grande líder, um líder de igrejas, ele vai ter um chamado para os gentios. E Pedro, ele recebe esse perdão e o seu ministério é restaurado, o seu chamado é restaurado e ele continua a fazer aquilo que Jesus chamou para fazer desde sempre. Pedro finalmente vai começar a entender o que é servir, o que é se fazer menor do que os outros. Tanto é que ele vai se entregar para a morte também. Porque ele vai entender que ele não deve olhar para as coisas terrenas, para o modo que as coisas nessa terra funcionam, mas sim como funciona o reino dos céus, que é totalmente diferente. Pedro precisava enxergar que no coração dele habitava soberba, que ele tinha muitos olhos para as coisas dessa terra, que ele não era espiritual o tempo inteiro e que ele precisava se converter de verdade. E Jesus nos chama para pensar, será que a gente realmente é convertido? Será que a gente realmente faria tudo o que a gente diz que a gente faria por Jesus? E a gente deve reconhecer as nossas fraquezas e confessar ao Senhor, para que Ele possa nos curar e nos restaurar onde a gente caiu. Amém? Que essa palavra fale ao seu coração, que você possa entregar ao Senhor todos os seus pecados, todas as suas dificuldades, tudo aquilo que precisa de cura na sua vida. Ele é fiel para curar, desde que nós sejamos sinceros, porque não tem como Ele curar algo em você que você não quer ser curado. É como uma pessoa que não admite que está doente. Como ela vai tomar os remédios se ela não admite que precisa deles? Ela nunca vai querer receber esses remédios. Não é porque Jesus não quer te curar, mas é porque você não quer receber a cura dele e reconhecer que você precisa disso. Então que nós sejamos sinceros diante do Senhor, para que Ele possa restaurar a nossa vida e nos fazer pessoas cheias do Espírito Santo, que iremos cumprir o chamado que Ele colocou nas nossas mãos. Que você, improvável como Pedro, improvável como eu, esteja disposto a ouvir a voz do Senhor e a ser transformado por Ele. Te aguardo até o próximo vídeo de Improváveis.